Aí galera, eu sou o T e recentemente o Magispecter Unicórnio saiu da banlist. E quem vê esse carinha aqui sendo inofensivo nos dias atuais, sim, o Unicórnio tomou power creep absurda, não vai se ligar em como esse cara foi opressivo em sua época, a ponto de inutilizar, de certo ponto, uma mecânica. O Unicórnio, ele foi relevante bem na época que eu comecei a jogar e eu acompanhava o jogo. E tem alguns pontos interessantes em volta do uso do Unicórnio. Com o passar do tempo, o Unicórnio passou a ser o coração de qualquer deck de pêndulo, mas não foi sempre assim. Então hoje eu quero mergulhar um pouquinho na história com vocês pra gente falar um pouquinho sobre o Unicórnio. Um monstro tão forte e opressivo que sinceramente ele desmotivava o uso de uma mecânica específica pra mim. Por exemplo, era como eu via isso na época, que são os Exceeds. Vamos acompanhar, meus amigos, porque o assunto é esse. Partiu, então vamos... E lembrando que se você quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral, acesse mypcards.com para poder comprar ou vender suas cartinhas, seja de Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, One Piece, qualquer porra. Compre ou venda acessando mypcards. Se você quer vender as suas cartas, tem carta sobrando aí, cadastre sua pasta, põe o preço para poder ganhar o dinheirinho extra. E se você quiser comprar suas cartas, geralmente nós temos um cupom de desconto aqui de 5% para a sua compra. Mas nesse mês de agosto nós temos um desconto de 20 pila para você, 20 reais para você fazer a tua primeira compra. Se é a tua primeira compra dentro do site, usando o meu cupom, você ganha 20 reais de desconto. Para compras acima de 100 reais, se você faz uma compra acima de 100 reais, cravado em 100, você ganha 20 reais de desconto. Isso significa 20% de desconto, tá? Então, seja para comprar ou vender suas cartas, acesse mypcards.com.br e para comprar, é claro, use o meu cupom para ganhar desconto. Dito isso, vamos pro assunto do vídeo. Let's fucking go! Antes da gente ir um pouco mais a fundo, vamos relembrar o que faz o Magispecter Unicórnio Kirin. Ele tá dentro do deck de Magispecter, onde tem um monte de monstrinhos pequenos, que são esses maguinhos fofinhos aqui, que são todos uns animais que por algum motivo eles são Spellcaster de vento. Bom, e pelo fato do deck ter vindo assim, eles têm algumas propriedades, né? Eles são cartas pêndulo, mas eles não têm efeitos na escala. E para além disso, todos eles triam quando são invocados para poder fazer alguma ação, buscar uma carta geralmente. O Bumbuco busca um monstro, o Necomata busca um monstro na end, o Yatta, ele pega uma Spell Magispecter. O Ogama pega uma Spell ou Trap Magispecter mais seta no campo. E o Foxy Kilby, por exemplo, ele pega uma Trap Magispecter. Então todos eles têm essa característica, esses efeitos. Só que, para além disso, eles têm uma outra propriedade. Como eles eram um deck de Magispecter, né, de um deck de pêndulo amarrado à época, onde, lembrando, você poderia sim pendular 5 monstros no teu lado do campo, desde que você tivesse food para isso. E a forma com que ele interagia era buscando as suas Spell Traps, e dentre elas você tinha a Tempest, que nega efeito de monstro ou nega summon de monstros, né? Mas ela tem o custo de poder tributar um Spellcaster Wind. E tem também a Tornado, que é essa aqui que você dá alvo em um monstro que a gente controla, você bane ele, mas pelo custo de tributar um Spellcaster de vento, que no caso é um Magispecter. Então a ideia do deck é muito simples, é você colocar os monstros no campo, que pega essas defesas, que ativa ela para tributar os monstros, para eles voltarem pro extra, você pendular eles de novo, para eles fazerem a mesma coisa depois. Basicamente, essa era a estratégia do Magispecter. Porém, como a estratégia base era você ter os monstros no campo com as traps setadas, para eles serem o food das traps, irem e voltarem depois para ser o teu próprio follow-up, eles tinham ataque baixo, então tinha que ter uma forma melhor de segurar eles no campo, e uma dessas formas era o efeito extra que eles tinham. Eles têm um efeito passivo, que eles não podem ser destruídos por efeitos, mas também não podem sofrer alvos. Então se o cara vai tentar te dar algum efeito para tirar eles de lá, alguma traquinagem dessa, não vai rolar, amigo. Simplesmente não vai rolar. Então o Magispecter não sofrem alvo e não são destruídos por efeitos. É importante frisar que todos os monstrinhos pequenos, que é o que faz o deck jogar, que te dá vantagem de cartas e tal, todos eles têm os níveis entre 3 e 4, e por isso a escala deles variam entre 5 e 2. Basicamente, disso é composto o deck de Magispecter. Porém, tem uma anomalia entre eles. E essa anomalia é o Magispecter Kirin. Ele é muito doido, porque ele é um monstro de nível 6, e automaticamente você já consegue entender que, beleza, irmão, o Kirin não é uma carta de Magispecter. Ele não tá aqui pra poder ser pendulado pelo Magispecter. É bizarro, onde a principal carta do deck de interação, que como vocês viram, ele interage com o Spell Trap, mas tem uma interação que é o Kirin.
Mas como eu vou botar ele no campo? Os Mind Spectre não conseguem pendular o Kirin. O efeito dele, ele continua sem ter efeito na escala, ele é uma escala 2, e o efeito é que durante qualquer turno você pode escolher um pêndulo monstro na tua Monster Zone e um monstro que o oponente controla como custo. Retorne ambos para as mãos. Basicamente isso. E o efeito é só uma vez por turno. Mas, para além disso, ele é um Mind Spectre como os demais. Então as propriedades do Mind Spectre são transmitidas para ele. Ele é um monstro com esse efeito, mas ele também não pode ser destruído por efeitos e ele não pode sofrer alvo. Então isso acaba tornando o Kirin uma carta bem forte, mas tinha um problemão. Como que você põe a porra do Kirin no campo? Os Mind Spectre não tem capacidade disso. Se você olha com questão do design do deck, faz sentido. Ele tem um boss que tenta segurar o jogo, é uma interação a mais, em um deck onde todos os monstros são pequenininhos e eles buscam Spell Traps que tributam os bichos como food para eles voltarem depois, para interagir com o oponente. O Kirin, ele volta cartas pra mão, então ele se volta pra mão ou volta outro monstro pra mão, e como é um deck pêndulo, você coloca na escala ou pendula de volta e você tirou o monstro-chave do oponente. Esse monstro tem 2000 de ataque, 2000 de defesa, não pode sofrer alvo, não morre por efeitos, não é o Yu-Gi-Oh! 2024, é o Yu-Gi-Oh! 2016, tá? Então era bem mais difícil de você conseguir colocar os monstrinhos pra poder tirar o Kirin do campo. Então, era um outro universo. Se você tem um Kirin hoje no campo e o cara baixa, sei lá, Kashira Fenrir, acabou a festa. Vai voltar o Fenrir pra minha mão? Boa sorte aí, irmão. Pau no seu cu. O Kirin certamente tomou Power Creep, mas esse é o efeito dele e esse era o contexto da época. E sim, o Kirin foi por muito tempo quem fez os decks de pêndulo jogarem. Sim, essa carta teve esse nível de impacto, mas nem sempre foi assim. Ele tava lá. Eu estava lá o tempo todo e só você não viu. Bom, meus amigos, nessa viagem ao passado eu vou te convidar a olhar essa decklist aqui. Essa é uma decklist do formato PEP. Pois é, já ouviu falar deles? O tal do PEP Tier 0 do começo de 2016? Então, ele existiu e essa aqui é o esboço de uma decklist. Eu te convido a assistir um vídeo que eu fiz de resumo de formato do PEP, que você pode me acompanhar falando sobre nesse card aqui em cima. Lá a gente fala mais aprofundadamente sobre o formato em si, mas aqui é um esboço de uma decklist. Então é importante a gente entender que o deck de PEP ele tinha uma força muito à frente do seu tempo para a época. A Konami apelou para promover a nova mecânica deles, que era a mecânica de pêndulo. Antes disso, o deck pêndulo relevante era o Klee, que na verdade basicamente era um anti-meta, que tinha o follow-up dentro das escalas, da pendulada que você fazia, tributando os bichos pra eles irem e voltarem, mas era um deck de Floodgate, um deck pesado, era diferente. Não era um deck que mostrava como o pêndulo funcionava, tirava o potencial máximo de pêndulo. Outro deck em paralelo a esse foi o Mind Spectre, porque o Klee fez parte do meta, e ele teve impacto, tanto que tomou lista, tanto no Scout, que foi A1, se eu não me engano, e também o Sacrifice, que também foi A1. Então ele teve sim impacto, as cartas chaves de consistência foram mexidas. E posteriormente o Apocryphort Towers, que é a carta que dá nome pro monstro que fica no campo inafetado e basicamente fica batendo até matar. O Towers também chegou a ser banido, então o Klee trouxe esse impacto pro jogo, mas não era o que o pêndulo fazia, não tirava o potencial máximo de um deck pêndulo. O outro deck, em paralelo a isso, que também tentava colocar o que é jogar de pêndulo pra frente, já que o pêndulo era a nova mecânica que a Konami estava lançando, era o próprio Mind Spectre, mas também não foi suficiente, por isso que a Konami inclusive teve que matar o formato de 2015, para poder liberar espaço pros decks futuros, seja o Cosmo, seja o Mind Spectre. Mas depois veio o deck de Pepe, né, que é a junção do Performapal e os Performages, e eles se vieram nesse escopo aqui. Tá aqui uma decklist com todas as cartas, o deck Full Fucking Power. Um deck com um montão de carta pêndulo, como vocês podem ver, nem tem tech nesse deck, é só engrenagem e foda-se. E o deck era muito mais forte do que os demais. É claro, tinha situações, dá pra tomar um anti-spell aqui com vontade de chorar. O Paulo usava o Mágico Spring aqui, o cara com vontade de chorar, por exemplo. Mas era um deck muito mais forte do que os demais na época, né? Então você fazia um volume de jogadas absurdos e a escala, por causa do nível dos monstros, que era todo com monstro com nível 4, as escalas ficavam entre 5, que é a escala dos Dracoslayers, e também a escala 2, que é a escala de parte dos Performapal, e também o Performapal, e aí tinha algum Performage, o Performage também tinha escala 5, você abusava do sorvetinho estourando ele, o Lustre ainda tava 3, Face Off, meu Deus do céu, e os caras ainda usavam segundas camadas de jogada, porque a Counter Trap era muito boa contra pêndulo, sempre foi, sempre será, e Counter Trap existia na época, né, então pra poder jogar em volta dessa Counter Trap, antes de pendular você tinha tentativas de jogadas, né, principalmente a Instant Fusion, posteriormente tinha Armageddon com Zephyros, algumas coisas pra tentar fazer jogada, forçar counter, pra depois explodir e ganhar de todo mundo.
A partir daqui foi que começou também aquela dinâmica de fazer monstros que interagem. E aqui o cara fazia um Infinity Rafflesia, por exemplo, e era extremamente chato. Com 6 cartas na mão, pendulada pra volta. Era opressivo demais. E como vocês podem ver, não tem Kirin na decklist. Afinal de contas, pra que precisava? Não precisava de Kirin aqui. O Pepe era absoluto e o deck funcionava muito bem com as escalas do jeito que eram. Porém, como vocês sabem, isso não durou tanto. Teve uma lista de emergência, tocou sirene e o caralho e as cartas foram mexidas. O deck de Pepe parou de existir. E uma vez que o Pepe deixou de existir, o pêndulo morreu? Não. Algumas alternativas foram adotadas. Aqui tem um exemplo de uma decklist que eu peguei. Isso aqui é um regional, é uma decklist de um regional antigo que eu peguei, mas foi mais pra esboçar, né? Então a banlist de emergência acabou mexendo nos Performage, né? O sorvetinho foi banido, o Plush Fire, a engrenagem de Dracoslayer foi mexida dentro do Luster, o Joker foi a 1, o Macaco, o Monkeyboard também foi a 1, e tudo isso era mantido no deck. Então eles pegaram meio que o resto que sobrou e usaram juntos. E aí tornou-se o deck de Dracopau, que é o deck de Performapau com os Dracoslayers. Os Performages não existiam mais da parte do pé P. Então tornou-se um deck assim. Tinha diferentes decklists que você podia usar, diferentes abordagens, tinha a abordagem com Ariadne. Como vocês podem ver, nessa decklist aqui, tá uma decklist de exemplo, que era uma variação daquela que era bem mais orientada aí primeiro pegar counters focada em mirrors, e aí você usava Ariadne, porque você estourava ela nas escalas e buscava as cartas, e você passou a usar Giturtle, Lizardrock, que é uma coisa que você não usava antes, eu acho. Então o deck mudou, teve coisas diferentes, e você ainda não usava, olha só, o Kirin. O Kirin ainda não era enxergado, meu Deus do céu. Mas uma das coisas fortes que o deck tinha era a jogada forte de Dracoslayer, que fazia que a galera que usasse esse deck, e aí você olha o formato e vê qual é a melhor opção, escolheram usar o deck com Dracopau porque te dá camadas extras de jogada pré-pêndulo principalmente. O pêndulo sumo não é a tua única jogada, e esse deck te dá ferramentas diferentes, dentre elas, Vagabundo usava Painful Decision, que é a carta que alimentava o cemitério enquanto pegava um pêndulo pra mão e você usava esses Draco Overlord aqui, né? O Draco Overlord e o outro Dracoslayer amarelo, mas o principal motivo é que existia essa spell aqui, que era a Draco Face Off. O Face Off tinha um efeito de pegar um Dracoslayer e um Draco Overlord do deck, e aí um ia pra escala, ou era invocado e o outro ia pro extra, era um efeito assim. Então você tinha um volume maior de jogadas pra poder fazer antes de pendular, aqui inclusive o Vagabundo usava já. A ideia era essa, camadas extras de jogada pré-pêndulo summon, e esse é o principal motivo pelo qual essas cartas, esse deck era escolhido dentro do deck de pêndulo, e o Kirin não tava entre eles. O metagame não queria nem saber, ele ia jogando independente disso. Então aqui tem um esboço de um deck de Monarca, que era meta competitivo na época. Esse é um esboço de Monarca sem extra deck, né? O famoso Domain Monarca, assim, pânico e desespero se instauram no ambiente. Aqui tem um esboço de um outro Monarca que apareceu, que foi um Monarca de extra deck, que usava Brilliant Fusion principalmente, fazia monstro de extra deck e tal, Poggers. Esse aqui é um exemplo de um outro competidor, que era um Cosmo, e tudo isso em paralelo ao Dracopau já com o Pepe morto, né? Com o Dracopau sendo usado. Aqui tá um exemplo de um Cosmo, esse aqui é um Cosmo ganhador de um UDS, salvo engano, pelo que eu tô vendo aqui na Carlaunch Store, é o exemplo de um deck de Cosmo. E é claro que em paralelo a isso, como não, você tem o grande Burn Abyss, o BAzão da massa aqui, tendo exemplo um BA só BA Traps. É um deck bem estranho esse aqui, mas eu acho que eu lembro de ter visto na época por causa dessa trap que tem um E aqui, bem estranha. E esse é um outro exemplo de BA, que é um deck que o Bodan usou, um BA sem trap, bem agressivo. Nem tinha Phantom Knight aqui ainda, ok? Mas posteriormente o BA PK tornou-se o deck de BA da época, com Phantom Knights. Mas aí eu vou ficar te devendo, porque a decklist não tá por aqui. Bom, beleza, mas e aí? Isso aqui foi só pra te mostrar que apesar do Kirin sempre ter existido e sempre ter o potencial de moldar o pêndulo, ele não era usado. Mas quando que ele passou a ser usado? Banlist de abril de 2014. Algumas coisas aconteceram, nada muito agressivo, mas por exemplo, o Ignister, que é o síncro que você usava, que era uma carta muito forte, inclusive te dava alguns aparatos, era extender, inclusive tirava cartas fortes como o Cosmo Destroyer, por exemplo, que não podia sofrer alvo, mas o Ignister não dá alvo, que é muito interessante. E aí o Ignister acabou indo a 1. Não vou lembrar exatamente de outro grande hit que aconteceu, na verdade eu vou lembrar, que é o Wavering Eyes. O Wavering Eyes acabou sendo limitado, salvo engano, mas além do Wavering Eyes, né, o Draco Face Off também acabou indo a 1. Então, esses hits aqui aconteceram. O Draco Face Off acabou colocando em xeque completamente o jogador de pêndulo olhar e pensar: por que que eu tô usando essa merda? Grande parte do que fazia isso aqui ainda ser usável era o Draco Face Off, porque ele conectava as cartas amarelas cebosas que você usava, mas que basicamente era isso, era camada de jogada, volume de jogada pré-pêndulo. Então,
acabou que o face-off sendo limitado, e lembrando, já tinha tomado list lá no começo do ano com o Pep, o face-off limitado, aí acabou de vez o Dracopal. E o deck de pêndulo, morreu. Mas é aí que entra a estrela do show. O Magispecter Kirin passou a ser usado no deck de pêndulo dessa forma. O meta, obviamente, foi se moldando, o Burning Abyss passou a usar engrenagem com traps, o Monarca, com traps não, né, com os Phantom Knights, e tirou aquele uso de traps, mas também não era tão agressivo a ponto de jogar sem traps, era um BA-PK. Terrotop, Phantom Knights, Burning Abyss, Beatrice, era um deck muito forte. E aí o formato se moldava e variava, porque além dele tinha um Cosmo. As techs usadas dependiam da relevância do Cosmo no jogo, assim como tinha o Monarca do outro lado, que era um deck muito forte, muito mais forte que os demais. Porém, ele era bem mais inconsistente do que todos os outros, mas ainda assim muito forte e muito respeitado. Tinha uma briga doida entre esses decks aí, pra poder ser o melhor deck do formato. O Burning Abyss sempre com essa parada de talvez ser o principal deck desse, porque ele era, sem dúvida, o mais sólido dentre eles, desde que ele tivesse buildado para. Então ele tinha que se cobrir de dois decks que eram muito mais fortes do que ele, tanto o Cosmo como o Monarca. E é nisso que o Kirin entra, porque o fato de eu falar, que a parada que eu disse, de que ele tem um potencial de matar uma mecânica, essa mecânica é o Exceed. Eu não lembro de ter tantos decks de Exceed assim na época, mas eu lembro que, por exemplo, o deck de Minerva, o deck Lightsworm sempre foi um deck muito usado, e a Minerva era promo e tal, e o Kirin existir, ele desincentivava um deck totalmente focado assim em Exceed. O único que conseguia tancar realmente era o BA, mas mesmo o BA se fudia pra esse Kirin, mas se fudia. Se fosse um torneio em que você não tivesse de fato tecado pra poder jogar contra o Pêndulo, olha só, você vai perder. Por quê? Porque existe, principalmente porque existe o Kirin. E a partir daí o Kirin começou a ser incorporado nas decklists. Eu tô te mostrando aqui um exemplo de um Magician, que é outra abordagem de deck de pêndulo que apareceu, na verdade já existia desde o começo do ano. Essa aqui é um exemplo de decklist de um regional de fevereiro, enquanto ainda existia as outras abordagens de decks de pêndulo que eu mostrei pra vocês. Mas aqui já é o esboço. Vagabundo usando os Bumbucos, por exemplo, depois isso mudou, como que o deck era buildado, e aí você tinha que conseguir pendular o Kirin, já que eu não tinha mais aquelas camadas de face-off, que eu tivesse um deck de fato pêndulo, opressivo. E à medida que o pêndulo vai caindo em desuso, e como ele caiu em desuso por causa do banimento do Draco face-off, então ele deu uma saída do meta, e a galera se focou nos outros decks, então coisas muito boas e focadas contra pêndulo deixaram de ser usadas, pelo menos em volume. E dentre elas é o que? Você tem Anti-Spell da Vida, você tem principalmente Counter Traps. E à medida que isso vai caindo, você acaba tendo um espaço livre para pêndulo que tem uma excelente matchup, por exemplo, contra o BA, que não é afetado pelo lock de extra deck do Monarca, porque a partir daí o pêndulo passou a ser um deck meio que baixava os bichos. E o Kirin era grande, ele segurava o jogo, você podia fazer monte de deck? Podia. E a partir daí outras coisas foram incorporadas, até como o uso da Odd Eyes aqui, né? Eu esqueci o nome do Sky Iris, né? Que é a spell, e aí você podia usar Odd Eyes Fusion para poder agressivar em determinado momento. Essa decklist aqui tá defasada, vamos ver outra. Um insertzinho rápido, eu não frisei, mas eu vou frisar agora. Se você não percebeu, a chave virou claramente para do que se trata um deck pêndulo, né? Até então, como vocês puderam ver, eram muito mais sobre um deck de combo, um deck forte, agressivo nas coisas que ele fazia, muito foco ali em cartas de rank 4 e tal, mas agressividade é o que fazia os decks de pêndulo da época, incentivava você baixar os bichos no campo e fazer algumas interações roubadas, obviamente, para a época. Então a mudança de chave ali de o desuso do Dracopal e o uso, por exemplo, de decks com o Kirin, com o Bumbuco e tal, tinha spots legais. Como eu mostrei aqui com o BA, não precisa dizer, voltar um Exceed para mão é absurdo, tirar o Dante, evitar a Bia, tirar a Bia, e ao mesmo tempo as cartas de BAs não afetam direito o Kirin, muito difícil, ele não sofre alvo, e mesmo que você bata no Kirin, ele vai e volta. Se o deck não tiver buildado com counters para pegar a volta, fica difícil, o cara pode simplesmente dar o efeito do Kirin voltando o Bumbuco do lado pra mão, e nisso ele não fez nenhum monte de extra deck. E pelo uso do campo do Skyaris, que eu falei ou vou falar, você ainda pode usar um campo Floodgate a mais como o Necrovale da vida, né? Em questão de destruição de cartas, o Kirin não morre, só morre na batalha para o Cosmo, que não pode dar alvo nele, e se você ficar batendo de novo nas cartas pêndulo, elas vão e voltam. Então, desde que você consiga segurar a morte que o Cosmo matava, você tem questões ali que dá para poder
enfim, dá pra você poder tancar o formato. E no caso do Monarca, você podia fazer o extra deck, é claro que podia, mas em determinado ponto, o deck de Kirin Turbo passou a ser simplesmente um deck de controle, e que pegava no extra deck, pegava, mas tava tudo bem se você fosse baixando os bichos ali. Eram bichos grandes e principalmente tudo nas costas do Kirin. E é por isso que ele virou o coração do deck. Eu não sei se eu frisei isso, mas eu vou frisar agora. E aí você ouve o resto da argumentação. Mas tipo, foi uma virada engraçada na época. Esse aqui é um bom exemplo de decklist, que salvo engano é a decklist do cara que ele ganhou o Continental da América do Sul desse ano. O Paulo jogou esse torneio de BA e ele perdeu pra esse cara no top 32, salvo engano. Eu posso estar errado, mas o Paulo perdeu pra esse cara no top 32. Inclusive, ele fala no profile dele que ele pecou em não ter dado mais ênfase no pêndulo, por exemplo. E o motivo do pêndulo ter voltado foi meio que essa abertura, saca? Essa abertura de o pêndulo tá em baixa, e a partir do momento que o pêndulo estava em baixa, as cartas não eram muito usadas, ele tinha aplicação no metagame com um dos principais, talvez o principal deck, que era o BA, ele acabou saindo bem. Então, esse aqui é a coxa de retalhos que sobrou e os caras juntaram pra poder fazer esse pêndulo. Dá pra ver que o vagabundo ainda meteu aqui os Dracopal, né? Então você tem o Face-Off, o Luster, meu Deus do céu, mano, o Draco Overlord e os bichos amarelos. Beleza. E aí você tem o Sky Iris, e por ter o Sky Iris no deck, você usava os 3 Terraform, e por ter os 3 Terraform, Necrovalley era usado. O Necrovalley acabava matando, por exemplo, Cosmo da Vida e também, principalmente, o BA, né? Não matando, mas isso em conjunto com o Kirin, imagina a porra que vai rolar, tá ligado? Então não estar preparado pra isso é se fuder. E o deck era bem interessante, né, cara? Então, a partir daqui, o Kirin botou o pau na mesa e falou, meu irmão, eu tenho que ser respeitado. E isso foi percorrendo o decorrer do formato inteiro. Porque a partir daí você tinha uma movimentação de metagame, né? Então, o Kirin, o deck de pêndulo estar no jogo, fazia com que, se o BA não tivesse buildado para, você ia se fuder, então você ficava mais fraco em outras frentes, e aí dependia o crescimento de um deck em detrimento da popularidade das decks usadas de outro, o embate de matchups também dependia, né? A principal questão era justamente o BA, né? É absurdo, esse deck espancava o Burning Abyss se não tivesse buildado para. E se foi o que aconteceu aqui, por exemplo, nesse torneio. Esse cara foi o campeão. O Abductor acabou sendo usado porque é bem importante ter o Abductor, porque ele busca qualquer pêndulo, né? Então não tinha Electromite para conectar. Era baixar Bumbuco, ou ter o Kirin direto, que era o Tree Off, ou ter o Abductor para poder buscar qualquer pêndulo. E dentre eles, você pegava, por exemplo, o Kirin. É um deck full engine, como vocês podem ver. Maxizinho de main deck, o Veiler, porque tinha medo de um Monarca aqui e ali, e tem a... esqueci até o nome dessa mina, a Reaper, no side deck do nosso amigo. Pois é. Aqui tá o exemplo de quando o Kirin começou de fato a ser uma carta respeitada no jogo, colocando em xeque uma mecânica como, por exemplo, o Exceed. É muito desvantajoso você fazer um Exceed e esse Exceed tomar Kirin. Ele voltar pro extra deck e esfarelar o teu recurso é bizarro. E ele não poder ser alvo, não ser estilo por efeito, acredite, era bem relevante na época. E por ser pêndulo Master Rule, pré-Master Rule 5, Master Rule 4, ele volta de novo. Você pendula ele novamente. E tá tudo certo. E é chato pra caralho. Era muito chato na época. O Kirin enchia o saco. Mas é claro que isso não ia ficar impune desse jeito, né? Veio uma banlist posteriormente, a banlist de agosto, e que depois da banlist de agosto só veio uma nova lá em março de 2017, agosto de 2016. A banlist de agosto de 2016 mexeu em todo mundo que tava no topo do meta naquela época. Eles escolheram mexer no Cosmo, limitando o Cosmo Dark Destroyer, por exemplo, e o teleporte acabou sendo restrito, foi algo assim? Acho que o Allure acabou sendo liberado, acho que foi algo nesse sentido. Para Monarca, eles baniram, limitaram o Panteísmo, limitaram o Stormforth, foi alguns hits assim que deixou o Monarca, pô, injogável, não dava mais pra jogar de Monarca depois daquilo. O deck já era inconsistente e tal, então se fudeu. No deck de BA, que já tinha Graf A1, Seer A2, eles acabaram mexendo e colocando mais o Seer A1 e a Bia foi A1 naquele momento. E desde então a Bia tá limitada, quem diria que daqui a pouco ela vai ser banida. Mas esses foram hits que aconteceram. E o Pêndulo, não aconteceu nada com o Pêndulo? Aconteceu. O Kirin acabou indo A1. Basicamente, esses foram os grandes hits, se não me falha a memória, né? E aqui tem o esboço de um deck que o Kirin continuou sendo usado, que é o próximo deck meta Pêndulo, que foi o Metal Falso. Então aqui tá o Kirin com os Bumbucos e o Kirin também era um puta carro-chefe. Nesse deck, por exemplo, não se tem Abductors, então era mais sobre abrir
com o Bumbuco ou o Kirin direto, a buscada meio que não rolava, a não ser que você fizesse o Magister, que, por exemplo, o nosso amigo aqui não usa, para buscar um pêndulo na End fez, né? Porque o jogo já era bem mais acelerado. Você tinha como oponente o ABC, por exemplo, nessa época aqui do Metal Falls. Essa decklist, por exemplo, é do campeão do ICS Bochum, o Billy Break, jogando lá em dezembro de 2016. Então, tá aqui a decklist do outro deck que passou a usar o Kirin. A partir daí, depois da banlist, né, o deck de Performapal, Dracopal, acho que ele deu uma caída, e porque o Metal Falls era um deck novo, o pêndulo bem melhor, e que tava full. As cartas Metal Falls estavam todo full aí, do jeito que o pêndulo tem que ser, e ele passou a ser incorporado aqui, passou a ser usado aqui, né? O cara ainda usa a engine de Klee para poder fazer o Monolith, porque você busca com a Advanced Ritual Art, eu não lembro, Summoner's Arts, né, que busca um bicho amarelo. Você pode pegar tanto o Metal Falls como a engrenagem de Klee, você faz o Infinity, por exemplo, né, porque você mata o Scout, daí feito pega o Monolith, mata o Scout da escala, ele vai, você pendula de volta, e aí você faz o Nova Infinity, por exemplo, no deck de Metal Falls. É mais um exemplo. E para completar, eu tenho esse vídeo aqui, que eu vou deixar linkado aqui em cima, que na verdade é esse vídeo que está sendo mostrado aqui do lado, onde eu falei sobre o meta do Metal Falls. Então, se você quiser relembrar, dá uma olhada nesse vídeo que eu fiz aqui, comentando sobre o meta do Metal Falls, né? E, obviamente, o Kirin era um carro-chefe. E a partir dali, o Pêndulo tinha um Big Boss para chamar de seu. Bom, como vocês sabem, eventualmente o Kirin foi banido, e ele foi banido no ano seguinte. E sim, é o ano seguinte que chegou o Zodiac e tal, e já não era... O Zodiac esfarelou qualquer chance de outros decks terem chance, mas o Zodiac era usado no Metal Falls, era um deck forte, que inclusive performou em vários torneios, por exemplo, naquele formato. Então o Kirin acabou sendo banido, e só agora ele voltou. Mas é só pra mostrar uma breve retrospectiva pra você de uma carta tão impactante na nossa época, e que hoje em dia ele não é ninguém, ele não é nada. Ele é o Magispector Kirin. E é basicamente isso, amigos. Valeu, falou e até mais.